Olá, tudo bom? Sou a professora Cláudia Lopes, professora de língua portuguesa, e hoje vamos dar início ao módulo 11 de vocês que fala sobre o adjunto adverbial. Há algumas aulas atrás nós vimos os adjuntos adnominais. São palavras que eles caracterizam o substantivo. Vocês viram que se ligam ao substantivo na intenção de caracterizar. E os adjuntos adverbiais? O que faz? Qual é a função dele dentro da oração? Eles vão levar a circunstância dentro da minha oração. Circunstância de tempo, lugar, modo. E o que eles têm a ver com os advérbios? Os advérbios são as classes gramaticais. E o adjunto adverbial é o advérbio dentro da oração. Qual função sintática ele possui? Qual a função sintática em relação aos elementos que ele se relaciona? Então, vamos ver aqui. Os adjuntos adverbiais, eles são termos acessórios. Por quê? Ele é um termo importante dentro da oração, porque ele vai trazer uma circunstância, uma informação para a minha oração. Mas, por um momento, se você tampar, se você retirar o seu termo acessório, você consegue entender o contexto geral da oração. Então, se eu falo assim, eu estudo todos os dias cedo. Então, eu estudo todos os dias, eu consigo entender. O cedo é mais uma informação. Todos os dias também é um advérbio. Eu também poderia tirar. Olha, eu estudo, eu sou estudante. Então, colocar eu sou um estudante muito atenciosa. Eu sou uma estudante muito disciplinada. Eu poderia retirar esse muito da minha oração. E aí conseguiria entender o contexto. Os advérbios, eles vão se ligar ao verbo, a outro advérbio, ou a um adjetivo. Como isso funciona? O advérbio se liga ao próprio advérbio. Então, você vai ter dois advérbios. Como ele dá a circunstância, ele vai modificar a circunstância de algum advérbio. Eu posso falar que eu cheguei cedo. Então, o meu cedo, ele está caracterizando meu verbo. Cheguei. Está dando o quê? Uma circunstância de tempo. Agora, eu posso falar que eu cheguei muito cedo. Esse meu muito, ele está dando uma intensidade ao meu outro advérbio. Ele está intensificando. Então, não só cheguei cedo, como eu cheguei muito cedo. Então, o advérbio que liga a outro advérbio. O advérbio, ele pode se ligar a um adjetivo. Olha, essa menina, ela é muito estudiosa. Estudiosa é um adjetivo e eu posso intensificar essa ideia de estudo com um advérbio. Ok? Então, os adjuntos adverbiais, eles são termos acessórios na oração. Eles se ligam a um verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio para trazer uma circunstância à minha oração. Então, sempre que eu tiver na dúvida, se é adjunto adverbial mesmo, eu vejo a quem ele está ligado, pois o adjunto adverbial só se liga a um verbo, um adjetivo ou a outro advérbio. E qual a função dele? Trazer uma circunstância. E que circunstância ele traz? Ele traz uma circunstância de modo, então como aquilo aconteceu, o tempo, quando aconteceu, intensidade, o quanto foi, né? Negação, afirmação, finalidade, dúvida, matéria, lugar, meio, instrumento ou causa. Há outras circunstâncias que você pode achar aí nos livros também. Essas são as principais e as mais comuns. Tá? Então, vamos analisar cada exemplo? Então, eu tenho aqui, de modo, eu tenho bem, mal, pior, palavras terminadas em mente, tá? A maioria delas, não são todas, tá? Então, a maioria das palavras terminadas em mente, elas são advérbios de modo. Então, olha aqui, felizmente estudei. Eu tenho o advérbio felizmente, que é o modo, né? E que está ligado a um verbo.
olha, eu estudei mal hoje, sabe? Fiquei mal, não foi bem. Então, acaba que eu dei a ideia o quê? De mal e de bem, que são advérbios. E só mais uma observação que é importante vocês se atentarem, que o advérbio mal, ele é o mal com L, tá? Que é o contrário de bem. Mal com U, que é o contrário de bom, é um adjetivo, tá? Mal com U é adjetivo, mal com L que é advérbio. Só uma observação aqui para que você não confunda na sua oração. Mal com U é adjetivo e não advérbio, só o mal com L que é advérbio. Então, ideia de tempo a minha oração. Posso ter a palavra hoje, amanhã, cedo, tarde. Cheguei cedo. Então, tem aqui, ó, o cedo, que está ligado ao meu verbo chegar, dando ideia de quê? De tempo. Vocês estão lembrados que eu sempre falava lá nas aulas de transitividade, que a pergunta quando, onde, que vocês fazem muito na oração, são de adjuntos adverbiais. E ele traz o quê? Circunstância de lugar e tempo. A gente estava vendo bastante isso lá nas aulas, nas orações que estávamos estudando. Intensidade, muito, bastante, mais, pouco. Então, estudei bastante, estudei muito. Então, eu tenho o advérbio aqui, bastante, que está ligado ao verbo estudei, fazendo o quê? Dando uma circunstância de intensidade. Negação, posso usar não, nunca, jamais. Jamais faça besteiras. Então, aqui eu tenho um advérbio de negação que está ligado a quê? Ao verbo faça. Então, jamais faça. Afirmação, sim, certamente, realmente. Observem que o certamente e o realmente, ele tem o finalmente. Mas ele é afirmação, é só vocês pensarem na ideia, né? Que, certamente eu farei essa prova. Realmente eu estudei muito, então aqui é uma certeza, só você pensar no contexto. Então a gente tem aqui, certamente foi bem na prova, que é a mesma coisa, né? Equivale a um com certeza foi bem nesta prova. Finalidade é para o que você faz, né? Você faz algo em prol daquilo. Então, estudei para a prova. Ou poderia ser o a fim de quê? Estudei a fim de ter uma boa nota. Então, é a minha finalidade de ter estudado. De dúvida, posso usar o talvez, acaso, provavelmente, ó. Olha aqui o finalmente de novo, mas a gente tem que se atentar ao quê? A interpretação. Quando eu falo provavelmente irei na festa, você tá o quê? Você tá dando uma dúvida, provavelmente. Então, talvez chegue tarde. Então, talvez chegue tarde. Observem aqui que eu tenho dois advérbios. Então, isso quer dizer o quê? Que na oração não há um determinado número de advérbios. Eu posso utilizar mais de um advérbio. Olha só. Talvez chegue tarde. Então, eu tenho aqui um advérbio de dúvidas, né? E um advérbio de tempo na minha oração. Outra coisa também aqui é que o advérbio ele não tem local fixo. Ele tanto pode estar no início, no meio ou no final da oração. Diz que o lugar ideal dele é no final. Tanto que se a gente usar o advérbio no início ou no meio da oração, a gente usa vírgulas para mostrar que ele está deslocado. Mas se eu mudo o meu advérbio de lugar, o meu contexto não muda o sentido. Eu consigo entender ainda o sentido da oração. Então, dentro de uma oração, eu posso ter vários advérbios e ele também não tem uma posição fixa. Mesmo que eu modifique a posição dele, eu consigo entender o sentido. Então, deixa eu só marcar aqui os advérbios, né? Que eu não marquei. Olha aqui, aqui também tem o bem, né? Que certamente foi bem.
E estudei para a prova. Esse para aqui que está dando a finalidade para quem estudou. Então, de matéria. Matéria, você vai usar o D mais o material. Então, essa caneta é feita de plástico. A bolsa é feita de tecido. Então, é a matéria com que ela foi feita. Você pode também usar o a partir, né? A borracha é feita a partir do látex. Esse termo. Lugar. Aqui, lá, em cima, fora e também nomes de lugares, né? Moramos no Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro é o advérbio de lugar. Então, fique em casa, é a frase do momento, né? Fique onde? Em casa. Então, adjunto adverbial de lugar. Meio, viajamos de carro. Qual é o meio que você fez a viagem? De carro. Pode ser de alguma coisa, por alguma coisa, entre alguma coisa, mais o meio que você usou, tá? Então, nós falamos por telefone. Então, qual é o meio que se falou? Por telefone. Instrumento. Eu me cortei com a tesoura, com a faca. Então, eu uso com mais o instrumento que foi utilizado. E a causa é o de mais a causa de alguma coisa, né? Os animais morreram de fome, de frio, né? Então, eu uso a causa de alguma coisa. Vamos olhar aí na apostila de vocês, na página 309, como que a apostila está trabalhando com os adjuntos adverbiais, os exemplos que ela utilizou. A gente tem aí na página de vocês, deixa eu pegar aqui a minha. Eu vou abrir aqui. Então, a gente tem aí, na página 309, pegaram a apostila? Tem assim: retorna a seguinte passagem do texto Romeu e Julieta. Se suas intenções são mesmo sérias, me mande um recado amanhã, pelo mensageiro que eu lhe enviar, marcando lugar, dia e hora para a cerimônia, e meu destino seguirá seus passos até o fim do mundo. E aí a gente tem, observe as duas expressões em destaque. Quais são as expressões? Amanhã, que está em negrito, e também até o fim do mundo. São as duas expressões que estão em negrito. E aí tem os termos se referem a nomes ou a verbos. Então, a gente já viu, eu já falei lá no início para vocês, que advérbio não se refere a nome. A gente viu adjunto adnominal, eles sim se referem a substantivo. Os advérbios se referem a quem? A verbo, a adjetivo ou a outro advérbio. Então aí a pergunta já é até direta, se relaciona a nome ou a verbo. Então a gente já sabe que é um verbo, porque advérbio se relaciona a verbo e não a substantivo. Agora vamos ver lá no texto a qual verbo eles estão se referindo. E aí a gente tem assim, suas intenções são as mesmas sérias, me mande um recado amanhã. Então vai mandar quando? Quando que vai mandar? Então o verbo é o quê? Mandar. Manda quando? Amanhã. Então tá ligado ao verbo mandar. Vamos ver o outro. O meu destino seguirá seus passos até o fim. Então, seguirá até onde? Até o fim, que é o lugar, né? Então, aí, tem o segundo advérbio, segundo adjunto adverbial, está ligado ao seguirá. Próxima pergunta tem: que tipo de informação cada um dos termos fornece? Então, já acabei falando aqui, o amanhã da ideia de tempo e o até o fim de lugar, né? Então, tem a pergunta, primeiro, que é quando, e a segunda, onde?
Então, todas as vezes que você estiver numa oração, é perguntar quando, onde, por quê, como. Essas perguntas são de circunstâncias, de adjunta adverbial. Então, aqui eu tenho a primeira pergunta, que vai mandar quando, que é a minha ideia de tempo, que é o amanhã. E a segunda vai mandar até onde, que é até o fim do mundo, que é a ideia de lugar. Terceira pergunta: que expressão indica o meio pelo qual o recado foi enviado? Então, qual é o meio, tá? A gente tem lá, então, mande um recado amanhã pelo meu mensageiro que eu lhe enviar. Então, pelo mensageiro é o meio que o recado chegou, né? Então, pelo mensageiro é uma adjunta adverbial de meio, ok? Vamos para a página 310 agora. Tem lá: chamamos de adjuntos adverbiais os termos da oração que modificam, intensificam o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio, assim como ocorre com os advérbios e com as locuções adverbiais. Os adjuntos adverbiais são classificados de acordo com as circunstâncias que expressam. Vamos relembrar as mais importantes? Vamos lá, antes da gente relembrar, que a gente já até viu aqui no quadro, vamos marcar os trechos importantes daí? Então, a primeira oração é importante que você destaque na sua apostila, porque é uma informação importante, ó. Chamamos de adjuntos adverbiais os termos da oração, ó, que modificam ou intensificam o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio. Destaque essa frase aí, que é importante. Essa oração, ela dá uma informação importante. E aí depois ele usa o termo locuções adverbiais. Nós também temos visto nas outras aulas que quando a gente fala de locução, eu estou falando o quê? De duas palavras com sentido de uma. Vimos já locuções adjetivas lá nos adjuntos adnominais e agora a gente está vendo as locuções adverbiais aqui. Então, nesse primeiro exemplo aí, amanhã. Amanhã eu tenho uma palavra, então eu tenho um advérbio. No segundo eu tenho até o fim do mundo. Eu tenho mais de uma palavra, né? Mais de um termo, somente com sentido. Então aí eu tenho uma locução adverbial, ok? Vamos ver os exemplos dados aí na apostila? A gente tem aí, vocês vão perceber que na apostila vai dar a circunstância e vai dar uma frase. Aqui no quadro, eu ainda coloquei algumas outras palavras que podem, que são comuns, funcionarem como advérbios. É limitado só a essas palavras? Não, os advérbios são infinitos, as circunstâncias são muitas, nós usamos muitas palavras na língua portuguesa. Então é importante o quê? Que você entenda a circunstância e que você entenda qual palavra está dando essa circunstância na oração. Então não basta só eu decorar bem, mal ou pior, quando outras palavras também funcionam como advérbio de modo. E se eu não entender esse sentido, essa circunstância que o advérbio de modo traz à minha oração, eu não vou conseguir localizar o meu advérbio. Então é importante que vocês memorizem alguns advérbios para que vocês possam pescar ali na oração rápido, mas que vocês saibam, entendam a circunstância de cada um deles. Para quê? Para reconhecerem novas palavras, novos termos, outros advérbios que estão fazendo a função de adjunta adverbial na oração. E aí você só consegue perceber sabendo de cada circunstância, ok? Vamos analisar aí os exemplos. De afirmação, tem aí, certamente estarei com você. Então, certamente, estou dando aí, estou afirmando, é uma certeza. Segundo exemplo, de companhia. De companhia eu nem coloquei aqui no quadro, como falei para vocês, há outras circunstâncias, né?
Estarei com você, Julieta. Então, estarei com o professor no dia da aula. Saí com o Fábio. Aqui, então, posso usar qualquer outra pessoa para o quê? Dar essa minha ideia aí de circunstância, ok? Oi, gente, o vídeo cortou o vídeo anterior por problema aqui na memória do meu celular. E aí eu tinha visto que tinha um tempo específico, mas com algumas coisas que chegaram, cortou o tempo, ok? E aí por isso que ficou dividido em parte 1 e parte 2. Vamos dar continuidade, então, à análise aí das frases da apostila? Vamos lá, página 310. E aí, fala aí. A gente estava vendo de companhia, né? Dei até outros exemplos a vocês. Vamos agora para o de dúvida. Talvez duvides do meu amor, mas ele é sincero. Então, talvez aí tá trazendo uma circunstância de dúvida e tá ligado aí ao verbo duvides. Próxima frase tem a ideia de finalidade. Nós temos mantenha-se distante para sua segurança. Então, qual é a finalidade aí da distância? Para a sua segurança. Tá ligada aí também a distante, né? Então, tá ligado ao lugar, a um outro advérbio. Frequência, sonho com você todas as noites. Então, aí a frequência é todas as noites. E tem o com você, que tá junto aí, o sonho, que é o verbo. Então, tá ligado aí, tá trazendo a ideia ao verbo. De instrumento, nem que fosse ferido por 1000 espadas, desistiria de você. Então, por 1000 espadas, está ligado aí ao adjetivo ferido. Intensidade, desejo muito vê-la. Então, a intensidade está ligada ao verbo, deseja muito. Advérbio de lugar, encontrarei você em nossos esconderijos. Então, lugar onde será encontrado. Meio, voltei para casa a pé. Então, é o meio qual voltou. Modo, ansiosamente aguardo o amanhecer. Então, olha o finalzinho mente que eu falei aí, que a maioria das palavras em mente, ela tem um advérbio de modo. Negação, não consigo viver sem você. Então, tô negando aqui, não consigo. E tempo, amanhã sem falta, volto a encontrá-lo. Trago a ideia de tempo aí a minha oração. Então, como eu falei, na apostila tem aí algumas frases e você pode ter várias palavras relacionando a circunstância de cada advérbio. Não são só essas palavras específicas, não são somente as palavras que estão aí na apostila, mas você pode ter várias trazendo a ideia de circunstância. Vamos analisar aí embaixo o finalzinho? Vamos ver aí. Note que o adjunto adverbial, por ser um termo acessório, pode estar localizado em qualquer lugar da frase. Eu já tinha falado isso com vocês antes, né, explicando. Ou seja, pode figurar no início, no meio ou no final do período. Porém, ainda que seja considerado acessório, se o retirarmos a frase, podemos comprometer o sentido, tá? É só comprometer, você entende o sentido geral, mas vai ficar faltando alguma informação ali, alguma circunstância do advérbio. Pois cabe a ele situar as ações no tempo, no espaço, além de detalhar as circunstâncias. Observe como o sentido da frase se perde e se altera se forem retirados alguns advérbios. À noite, no alto da sacada, Julieta não conseguia ver o amado. Então, você tem aí a frase principal. Julieta conseguia ver o amado. Tem um contexto geral. Mas quando eu incluo meus advérbios, eu vou trazendo outras circunstâncias, que são as circunstâncias que nós vimos aqui. Se ela viu ou não viu, onde, quando, eu consigo trazer essas circunstâncias com o meu advérbio, tá? É isso que tem aqui na minha oração.
Então, amores, bons estudos, nos vemos na aula ao vivo. A imagem vai estar lá no meu Instagram para que vocês possam copiar com calma. E até mais, até a próxima, ok?